Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a superação da fome. E eu sou o Pedro Luiz. Eu sou o Alexandre Ferreira. Olha aí, a gente propõe você a dar um passo atrás para que você possa, aí no seu feed de podcast, ouvir ou procurar no link, ler o artigo do arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, em que ele fala fome outra vez e fala um pouco sobre a realidade da fome e também é lógico, esse tema é motivado pela campanha da fraternidade. Nós estamos gravando este programa na primeira semana da quaresma, né? Entre o primeiro, esse programa vai ao ar no segundo domingo da quaresma, originalmente, então convido você a dar um passo atrás e ser contextualizado nesse passo à frente. É isso, né, Alexandre? O que nos tornamos, Pedro Luiz? Programa sobre papas, citações de arcebispos. Olha, esse é uma conversa, tá? Já foi melhor, é isso que você vai dizer? Não, tá muito papaboy demais, hein? Muito papaboy, muito papaboy. Apesar de que o último a gente não foi tão papaboy, hein? Vamos ser sinceros. Mas citamos papas. Ah, sim, citamos. E agora a gente tá flertando com o tema de campanha da fraternidade. O que nos tornamos, Pedro Luiz? O que nos tornamos, mas eu acho que diante daquilo que é a identidade de uma conversa, um programa que vai para, já estamos no nosso sexto ano, né, Alexandre? Por aí. Entramos no sexto ano. No sexto ano, eu acho que a gente tem, e o nosso ouvinte, os nossos 10 ouvintes, eles entendem porque nós estamos falando especificamente sobre a fome. Basta voltar a alguns programas, não é? É algo que nos provoca. E sim, nessa temporada ou nesse ano a gente anda mais eclesiológico. E se preparem, porque pode ser que fique mesmo nessa toada por um tempo, não é, Alexandre? Eu acho. Eu não tem problema de dizer. Se eu quer ouvir cultura pop, vai ouvir os Jovem Nerd um pouquinho. Mas é de admirar, Pedro, que só agora que a gente tá tocando nesse tema de campanha da fraternidade, e eu acho que você já justificou muito bem, porque é um tema que a gente já vem falando há algum tempo, inclusive ganhando prêmio da CNBB e tudo. É verdade. Flertando com este tema, né, ou insistindo nesse tema. Agora, eu tenho que falar, Pedro, logo de cara, que pra mim, campanha da fraternidade anda muito junto com carnaval. E olha que a gente já fez programa sobre carnaval também, viu? Mas, segue a minha linha do raciocínio. Vamos lá. Você tem um enredo, você tem um samba enredo e você tem uma alegoria que segue o enredo, né? Então, olha, me irritava quando eu tava mais ali engajado na paróquia e até à frente da paróquia, essa coisa de o tema da campanha da fraternidade ficar no hino da campanha e no cartaz da campanha e depois a gente engaveta tudo isso, sabe? Isso me cansa na campanha da fraternidade. E eu tenho que falar isso logo de cara, Pedro. E eu vou te falar alguma coisa a mais, né, que eu acho importante. Ambos, tanto você quanto eu, nós fomos coordenadores de pastoral, né, da equipe de coordenação pastoral da Arquidiocese de São Paulo, que é um grupo de 6 padres, não é? Tanto o Alexandre quanto eu coordenamos. E a gente se via sempre na obrigação de, nessas reuniões de pastoral, no começo do ano, pautar a reunião de coordenações pastorais falando da campanha da fraternidade. É quase assim, a gente precisa cumprir esse cronograma aqui, não é? Pois. Mas mostra o quanto talvez nessa profusão de coisas que a gente vem vivendo, colocar a campanha... É justo a proposta da campanha da fraternidade. É justo que a gente tem um foco de conversão na quaresma. É justo colocar isso. Mas a gente vive num tempo em que tá tudo tão pulverizado, não é? Em que eu acho que até para sacerdotes fica aquilo. Eu falo da campanha, eu falo da quaresma, não é? Então. E são 40 dias, é um tempo assim muito escasso, não é? Talvez
talvez a igreja, não sei, né? Porque isso é fato, a campanha da fraternidade ela não substitui a quaresma, ela é uma ação da Igreja Católica no Brasil, reconhecida inclusive pelo Santo Padre, e todos os santos padres, a gente tá falando de Papa, né? Todos os santos padres escrevem uma carta para a igreja no Brasil por ocasião da campanha da fraternidade. Diga-se de passagem, todos eles, Bento XVI, João Paulo II e agora Francisco também o faz, não é? Dada a importância, mas eu acho que, de fato, vem se empobrecendo a campanha. E é uma pena, né? Porque ela nasceu... né? Bastante. Eu ouvi, e aí também tem um outro problema, porque a campanha da fraternidade, ela tem uma origem lá com Dom Eugênio Salles, não é? Uhum. Lá no Nordeste, nas igrejas que se ajudavam e tudo mais. Veja só, Dom Eugênio Salles, né? Que era considerado o cardeal da ditadura, que é o arcebispo do Rio de Janeiro e que ajudou a moldar a igreja do Rio de Janeiro um pouco do jeito que ela é hoje, não é? A igreja do Rio de Janeiro é esse modelo aí mais tradicionalistão, assim. Não ao menos uma parte dela. Uma parte significativa, né? Ou pelo menos a parte visível. Tô falando de longe. Se tem alguém do Rio de Janeiro que pode ajudar a gente aí nessa visão, a gente pode chamar para uma conversa, não é? Mas, o que acontece? Esses dias eu vi alguém falar assim, no Rio de Janeiro faz anos que eu não ouço falar da campanha da fraternidade. Curioso, né? Que é algo criado por Dom Eugênio Salles, que foi cardeal e também foi arcebispo do Rio de Janeiro. Eu acho que a campanha, ela precisa ser revista. Não no sentido dos temas, nem da época, mas eu acho que ela precisa ser melhor trabalhada, ou trabalhada de um outro jeito. Até porque tem aí a extrema-direita católica, então. Existem aí os influencers católicos. Influencer católico deveria ser Jesus Cristo, né? Os santos são influencers católicos. Paulo é influencer católico. No máximo, o Papa tem que ser um influencer católico. O resto, né, são os servos da vinha. Mas influencers católicos de extrema-direita que entram mais na cabeça do povo do que os padres, não é? O WhatsApp hoje de influencer católico convence mais cabeça do que o padre lá no altar, já dizia o padre Zezinho. Eles atacam a campanha da fraternidade dizendo que ela é comunista, a ponto de dizer que matar fome é comunismo. Veja só, Alexandre. Eu vou nessa esteira também, Pedro, assim, tem que assinar embaixo, né, nesse seu alerta, porque, de fato, a minha, digamos, ressalva com o jeito como a coisa vai, está diametralmente oposto da crítica mal feita que esse pessoal de extrema direita faz, né? Porque eu acho que, de fato, é pertinente a gente ter esse tempo para fazer esse tipo de discussão, né? E é isso que a igreja nos propõe, inclusive como um exercício espiritual e quaresmal de uma conversão social que, de fato, impacte na sociedade. E quando esse pessoal coloca sob suspeita, critica os temas, nada mais está fazendo do que exatamente reivindicar que a sociedade não se transforme. É esse o grande ranço desse povo com a campanha da fraternidade. E este tema deste ano em si, né, nos revela o quanto que esse povo é safado. Porque se você não tá afim de discutir, de pensar uma sociedade sem fome, você não é nada menos do que safado. Um pilantra e diabólico até. É diabólico isso. Isso é satânico, não é? Porque essas pessoas... porque isso pode ser o comunismo se infiltrando na igreja. Isso é diabólico. Isso é maldoso. Eu acho... domingo eu tava participando da missa e me veio uma intuição, não é? Eu ouço a homilia do padre, mas também eu vou aqui meditando o evangelho, às vezes na missa, né? Falando assim, o diabo, quando propõe para Jesus transformar a pedra em pão, lógico, ele propõe aí meio um absurdo e tal, mas até o diabo sabe que a fome aperta. Ele não pede algo absurdo, né? O absurdo tá em usar o seu poder, um poder sobrenatural de transmutação, de mudar pedra em pão, não é? Mas até tem razoabilidade na tentação do diabo. Agora, quem tá com fome quer o quê? Quer comer, né? Não é? E é curioso, teologicamente falando, e é bonito, porque depois Jesus transforma a sua carne em pão, não pedra em pão, né? Mas a sua carne em pão e dá pra todos comer. Essa foi a intuição minha agora, nesse exato momento. Essa intuição é bonita, hein, Pedro? Foi bonito. Eu achei
bonito. Achei. Por- Tá registrado aí, inclusive. Você tá um místico de primeira, porque, né, a gente tem nessa tradição judaica o corações de pedra em corações de carne, Pois né, é. e transformar pedra em pão e depois transformar carne em pão e Pois é. pão em carne, tá tudo ali, né? Olha só, você sair da esterilidade do mineral para a vivacidade do pão e da carne. Olha aí. Olha só tive a intuição, o Alexandre já dilapidou já. Poxa Mas eu tô vida. mais místico porque eu tô sem beber. A minha abstinência quaresmal Que é bonito. a cervejinha de lado. Muito bom. Desde que transforme depois em uma bela de uma esmola, tá tudo certo. Sim. Da paróquia que frequenta, Alexandre, o padre pediu para que as pessoas façam o próprio pão e levem na paróquia para ser distribuído. Achei legal. Rapaz. Achei legal. Achei bacana. E tá Aí tendo uma juntou a resposta. fome com a vontade de fazer pão, hein? Eu faço. Virou uma coisa bacana. E lógico, o dinheirinho aí que tô economizando vai sim, sem dúvida. Vai pra coleta da campanha, né? Como do deve Domingo de ser. Ramos, né? Como deve ser, como a igreja pede, no Domingo de Ramos, né? Aliás, último efeméride, né, Alexandre? Aham. É uma tristeza pro pároco, porque é a maior coleta do ano. Ai, gente, olha, eu vou te dizer assim, pro padre, tem coletas que não ficam na paróquia, né? E a maior coleta do ano é a coleta do Domingo de Ramos. E toda ela deve ser integralmente repassada pra Cúria, que depois repassa pra CNBB e faz todos os repasses aí que são necessários pra campanha da fraternidade, né? Inclusive, né, Pedro? Vai na esteira da safadeza, por que tem E tem, pode falar. muito pároco que escamoteia, que fala, olha, o que caiu fora do envelope não é da campanha. Isso é verdade. E critica a campanha porque é uma mordida, né? Mas é um pouco isso mesmo, né? E isso também é algo que precisa ser chamado a atenção e sim, de vez em quando acontece justamente pela tentação da quantidade que é essa coleta. E graças a Deus ela é grande, graças a Deus ela é alta, porque a igreja financia muitas ações sociais e de caridade graças a essa coleta, graças a essa grande coleta. Então, você é católico, vai na missa Domingo de Ramos, fez abstinência quaresmal, pega esse dinheiro e pode sim colocar aí que a igreja vai administrar bem, sim, esteja certo disso. Alexandre, mas a fome voltou, não é? A fome voltou no Brasil, o Brasil que tinha saído do mapa da fome e voltou ao mapa da fome. Uns dizem 33 milhões, outros dizem 32 milhões, é um número muito grande, é maior do que a população de Portugal algumas vezes. Dom Odilo lá atrás, e é curioso que esse drama veio nos anos 70, nos anos 80 e agora veio nos anos 2000 de novo, não é? Nessa época. Curiosamente, politicamente falando, sempre quando são os militares no poder, a fome impera no Brasil, né? Já reparou isso, não? Agora que você falou, é verdade. Faz sentido. Sempre quando são os militares no poder, não é? Mas chama a gente a pensar na fome não só no Brasil, mas na fome no mundo, não é? Milhares morrem de fome todos os dias. A Covid matou bastante, mas a fome continua matando bastante. E, não sei, a gente sabe qual é a causa da fome no mundo. Porque alimentos tem, né, Alexandre? Porque produção alimentar tem. A causa da fome no mundo é uma só. Qual, seu Alexandre? Não me deixa falar. Você vai ouvir isso sendo insistido, né? Vão bater bastante nessa tecla. Nesse tempo quaresmal, sempre que você ouvir falar da campanha da fraternidade contra a fome, e se não ouvir, gente, tem alguma coisa errada. Porque há apenas uma causa da fome no mundo, que é a concentração de riquezas, que é o alimento sendo mercadoria. Porque enquanto se produz muito alimento, e o Brasil, além desses números gigantescos de pessoas com fome no nosso território, no mundo mais ainda, a gente tem um número da produção de alimento, recordes sendo batidos, grandes latifundiários, produtores de soja, dando risada, satisfeitíssimos,
Deus. Financiando golpes. A coleta vai muito bem, obrigado. A colheita tá indo de vento e popa, porque agora eu tenho trator, a tecnologia tá do meu lado. Eu posso matar índio e expulsar agricultor familiar à vontade, porque afinal de contas o governo e o exército tá do meu lado. Sim, sim. O que eu penso é que, de fato, essa questão da hiperconcentração de renda, ela acaba demonstrando a insensibilidade humana, não é? E, recentemente, foi retomado o Conselho de Segurança Alimentar, e eu olhando lá, quem compõe o Conselho de Segurança Alimentar são os pequenos produtores, né? É a galera do MST, é o pequeno produtor que não tem ligação com grandes conglomerados, mas que tem a sua plantaçãozinha ali. É essa galera que, de alguma maneira, ajuda a saciar a fome também e produzir alimentos no Brasil. Porque essas grandes plantações que a gente vê aí, boa parte delas são para exportação. São para exportação para países que querem comida com alguma qualidade, não é? Enquanto que no Brasil, eu acho que também tem uma relação com isso, não é, Alexandre? Hiperconcentração de renda e alimentação de qualidade. Sim. Lógico, a gente está falando de fome, não é? E precisa ser falado, mas às vezes eu olho assim no mercado, cara, eu vejo a galera comprando, e o que a galera compra é tudo ultraprocessado, é aquela comida que você sabe que é a mais barata, é a que o salário permite chegar, se alimentar bem no Brasil, e aqui bem não é quantidade, mas qualidade, alimento fresco, custa muito caro, é uma luta, e isso também precisa ser visto, não é? A causa da fome e também da má alimentação, mas sobretudo, a gente falando de fome, é esse o fato, não é? A gente tem o Conselho de Alimentação, em que vai se pegar ali excedentes de produção, ou o governo vai comprar um pouco, justamente para que possa fazer o manejo das coisas e tentar pôr o mínimo no prato das pessoas. Eu não estou falando que é coisa desse governo, eu estou falando que é algo que existia no Brasil e que foi extinto pelo governo anterior. E aí entra de novo aquela questão da canalice, não é, Alexandre? Porque é uma galera tão insensível que diz assim, não tem mais fome no Brasil, então eu vou suspender o Conselho de Segurança Alimentar. Sendo que a fome tá aí e voltou com tudo, não é? E coloca essa oposição, essa contraposição de gente com muita grana concentrada, incapaz de partilhar, incapaz de ser solidário, incapaz de dizer, olha, essa parte da produção aqui, ela vai para caridade, ela vai para quem tem fome, mas preocupado justamente nisso, na safra, de quanto vai se ganhar, de quanto eu vou poder vender, não é? Parece aqueles profetas, né, que falavam, você que põe a mão na balança para roubar no peso, não é? É bem parecido. Mais uma relação bíblica aí, mas, Pedro, se de um lado a gente tem aí uma galera que vira e mexe, ressuscita o tal do fantasma do comunismo, se a gente pudesse fazer aí uma contraposição, o que é uma coisa mais contrária ao fantasma? Seria algo muito material, né? Algo gigantesco, algo do tamanho, por exemplo, de uma fazenda de 400 quilômetros quadrados. Isso existe, viu, gente? Sim. E o que seria contrário ao comunismo? Consumismo. Então, a gente fica aí querendo afirmar que o fantasma do comunismo não existe e não consegue lutar contra o latifúndio do consumismo que ocupa, inclusive, o nosso coração, né? Porque quando tem um deslizamento de terra no litoral norte de São Paulo e um FDP é capaz de vender 1 litro de água por R$96, a gente entende porque tem gente passando fome no mundo e porque mesmo quem come, mas é pobre, porque se diz que a cesta básica tá custando aí R$100 no máximo. Aonde? Aí 150. Aonde? E que tipo de alimento você consegue comprar para passar um mês com R$150? Mas nem se você comesse só arroz e feijão, e arroz e feijão por si não garante os nutrientes para você bem alimentar-se, você não conseguiria passar. Sim. Então, se a gente está falando que alimento de qualidade é um direito humano, então a gente não pode se relacionar com alimento de qualidade como se fosse mercadoria. E aí
vem a questão nevrálgica, crucial, que é o grande divisor de águas aí dessa quaresma e da nossa existência como cristãos. Como você está se relacionando com aquilo que você consome? Sim. Você estava falando aí dessa história da inflação de preços no litoral norte, e eu vou citar aqui um autor, eu já citei ele, o Michael Sandel, né? E ele, no livro Justiça, o que é fazer a coisa certa, ele fala de Louisiana, né? E que isso aconteceu. A garrafa d'água pulou de $1 para 12 ou 14 dólares, algo nesse patamar. E ele fala, olha, a gente acha absurdo e tudo, mas essa é a ética do capitalismo. O que pode se fazer? Do latifúndio do consumismo. Sim, ele falou, lógico, ele lamenta no livro, né? O Michael Sandel acha absurdo e faz isso para provocar. Mas ele diz, mas essa é a ética do capitalismo, a gente não pode condenar se o que manda é a lei da oferta e da procura, até porque ele também usa sempre esse termo, a gente vive não é mais numa economia de mercado, mas esse é o ponto central que ajuda a entender um pouco mais isso que o Alexandre está dizendo, não que precise, mas acho que vale a pena. Nós somos uma sociedade de mercado, e quando nós nos tornamos uma sociedade de mercado, eu já falei isso algumas vezes, repetindo Michael Sandel, tudo está à venda, tudo tem preço, não é? E aí entra, de fato, esse problema. E outra, né, Alexandre? Eu falo aqui também do Frei Beto, né? Falando sobre a fome. Depois, diga, pode dizer a outra agora, né? Não, só lembrando, o Frei Beto fala isso. O problema é que não falta comida no Brasil e no mundo. Não falta. O que falta é justiça, né? E é isso. A discussão até agora precisa ser essa. O que falta no mundo é justiça. O Sandel fala de justiça e o Frei Beto fala de justiça, lembrando disso. E só vai haver paz, diz o Salmo, no mundo quando houver justiça. Porque paz é um boleto pago. Exato. Mas, Pedro, vou trazer outra também, porque afinal de contas uma conversa acaba sendo essa crônica, né, para os anais da história daquilo que está acontecendo no aqui e no agora. É muito notório, né, é muito simbólico que às vésperas de começar esta quaresma, a gente tem a denúncia aí de ou de algumas vinícolas no sul do país que utilizam trabalho escravo, inclusive para produzir vinho canônico, né? E a CNBB, que tá se esforçando aí para trazer essa discussão sobre a fome, e até vai lá citar, né, fazer uma nota dizendo, olha, a gente indica aí algumas vinícolas, né, mas enfim, que a gente condena esse tipo de coisa, trabalho escravo é uma coisa feia. E aí, cara, eu sinto falta, uma saudade do Index Prohibitorum Vinorum. Faltou, né, Alexandre? A gente que é contra o Index, agora quer um. Que sacanagem. A gente quer um Index, a gente quer o nome falando com um rótulo, entendeu? Ó, esse daqui não. Entendeu? Porque não, é verdade, é absurdo. Mais uma vez, né? A gente nessa sociedade de consumo tá consumindo sangue de trabalhador na produção do vinho. Sim. E a gente tá tomando vinho. E a gente tá comendo carne. É fato, né? Eu acho que isso também tem uma questão teológica bonita, não é? Eu não sei, eu queria falar isso depois do intervalo, mas vou falar agora um pouco pra gente terminar. Eu lembro que quando eu falava com crianças sobre Eucaristia, eu falava isso, que é uma sacada de Deus fabulosa, né? Porque Deus ama tanto a humanidade que quer permanecer. E como ele vai fazer para permanecer? Ele vai permanecer da maneira mais rudimentar que existe, naquilo que há de mais gostoso na humanidade, que é um banquete, não é? O estar sentado com os amigos numa mesa. Isso é agradabilíssimo, isso é divino, não é? E da forma mais elementar que existe, eu talvez tenha falado rudimentar, errei, mas mais elementar que existe, que é o quê? Pão. Você tem pão em todas as culturas, todo mundo faz pão, de um jeito ou de outro, ou seja, a carne se torna pão, não é? O vinho, que é um símbolo de alegria, o sangue se torna vinho, não é? E aí quando, né, dentro
essa sociedade de consumo, por exemplo, a produção de trigo, ela tem trabalho escravo, a gente se preocupa tanto com as matérias da Eucaristia, né? Não, mas é um vinho bom, é só água e... Mas a gente deveria se preocupar, como a CNBB agora sinalizou bem, quem é que produziu esse trigo aqui? É trabalho justo, não é? O vinho que está... Parte do vinho, o vinho mais famoso que era utilizado nas missas no Brasil é de uma produtora que tem em alguns, né, dos seus campos de uvas trabalho escravo. E aqui eu vou falar, é a Salton. Se você vai na sacristia da sua paróquia, se tiver vinho Salton, não comungue. Não, é verdade, porque é um vinho a preço de sangue. Como foi o campo de Judas, o campo de sangue, não é? O sangue de Jesus. É isso. Vamos pro intervalo? Não, tem um I. Vamos lá. Eu vou colocar esse aqui, Pedro, porque o diabo transformou a pedra em pão e colocou na sua boquinha e você falou, delícia. Genial! Perfeito, eu tô batendo palma aqui. Só não tô de pé porque eu tô com um pouquinho de dor. É isso, vamos pro intervalo. Diz patrocinador, a gente já volta. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, não pela metade. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, não pela metade. Diversão e arte. Diversão, balé. Diversão e arte. Para qualquer parte. Diversão, balé. Como a vida quer. Desejo, necessidade, vontade. Necessidade, desejo, necessidade, vontade, desejo, necessidade, vontade. Necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade.
E no episódio de hoje, nós estamos falando sobre a superação da fome. Estamos aí irmanados, né, fraternados com a Igreja do Brasil. E é estarrecedor, Pedro, porque a gente, ao mesmo tempo que é conivente, a gente é vítima também dessa alienação, porque a gente nasce nessa sociedade e muitas vezes não tem nem possibilidades, mesmo que quisesse. E a gente até quer, né, Pedro? Sim. Mas tem muita gente que não quer. Mas mesmo que a gente quisesse mudar essa sociedade, é muito difícil, né? Porque a alienação, ela tá tão bem feita aí, né? Os caras fazem um aparato tão grande para cegar os nossos olhos que é preciso estar atento e é preciso fazer força e muita força para desmobilizar um pouquinho dessa alienação, né? E que cada um que lute aí para lidar com seus fantasmas e também com as suas cruzes, né? É triste que a religião tenha se tornado um instrumento de alienação também, viu, Alexandre? Sim. E aí, lógico, não é nesse sentido que Marx fala do ópio do povo, não é? Ele fala da religião como ópio do povo em um outro sentido, não é esse que usam para criticar, não é esse que a gente está usando aqui, mas eu estou fazendo um exercício agora de navegar pelos canais abertos de televisão, né? Uhum. E, cara, Canal 6, aqui em São Paulo tô falando, tá, pessoal? Canal 6, eu não sei se em outras cidades muda isso, eu não sei como é que... Muda. Canal 6, Canal 7, Canal 9, Canal 11, Canal 16, 21 e tal. Igrejas evangélicas e igrejas protestantes, né? Na verdade, muito respeito aqui aos meus irmãos evangélicos e protestantes. Não são. São igrejas neopentecostais. Na verdade, são essas pseudo-igrejas que fazem apropriação cultural daquilo que são as outras religiões, o catolicismo, que fazem do judaísmo, das religiões de matriz africana, das religiões brasileiras também. E não é? pregam a teologia da prosperidade. Da prosperidade e alienam as pessoas num mundo, numa realidade paralela que é absurda. Absurda. A religião, que deveria ser, lógico, um jeito da gente se conectar com Deus, mas também libertadora, ela se tornou um instrumento de alienação, não é? A maior, e de novo eu já tô falando isso na milésima vez, já, o bingo de uma conversa, uma das maiores nações cristãs do mundo, que tem aí, né, o evangelho como base, não se incomodar o mínimo com a fome é duro, não é? Mas sei lá. E como aí, agora Pedro, tem um embate necessário aí, né, Alexandre? E que precisa ser feito, não é? sim, o embate tá dado, Pedro. A gente precisa fazer com que todo mundo coma e coma bem, e que a gente precisa lidar com o alimento, com outras coisas, mas vamos começar pelo alimento, de um jeito que não seja a partir do consumo, que não seja a moeda de troca do mercado financeiro, não seja as regras monetárias que valham. E trazendo essa questão da teologia da prosperidade, que reina, né, que cresce, tal qual é erva daninha neste país, e não é à toa, porque a gente tem como lema ali na nossa bandeira ordem e progresso, e esse ordem e progresso, ele é também teologizado, né? Sim. Como se a gente fosse ordeiramente pagador de dízimo, nós progrediremos assim na terra como no céu, porque Deus vai nos dar riquezas infindáveis aqui e ainda a gente garante um terreninho lá no paraíso. Olha só que beleza. Pois é um jeito, né? Cara, só é duro, né? Pedro, o lance é que Jesus não nos promete essa riqueza toda, né? Ou pelo menos não nos promete riquezas monetárias, nos promete riquezas outras. E para esse programa, Pedro, eu também fiquei meditando algumas coisas assim, né? E sabe uma frase do evangelho que me incomodou demais, né? A ponto de ficar bravo com Jesus, né? E vira e mexe, ela me martela. Aquela que Jesus fala assim: pobre vós sempre o tereis, né? Pobre vós sempre tereis. Mas Jesus,
Vem cá. Vem cá, então você quer ver a gente tudo lascado, né? E quer dizer que a gente tem que imaginar essa sociedade onde a desigualdade não acaba? E aí, Pedro, a minha consolação é de que Jesus está falando que se a gente vai sempre ter pobre, então não é pra ter rico. Né? É pra É uma lógica. A gente viva de tal modo desapegado, né? Isso não significa que a gente tem que sofrer. Jesus não tá falando miseráveis vós sempre tereis, famintos vós sempre tereis. Jesus tá falando, a gente tem que viver essa vida com uma certa frugalidade, e essa frugalidade tem que ser pra todos. A gente não pode ter gente ostentando, a gente não pode ter gente com 2 pães a cada dia, porque vai ter alguém faltando um pão no dia de hoje. É a minha consolação, Pedro. Sim. Eu vou dar uma contextualizada bíblica aí na tua frase, né? O pobre sempre os tereis, que é do capítulo 12 do Evangelho segundo João. E Jesus diz claramente assim, aquela história, você poderia gastar esse perfume aí pros pobres, tudo. E Jesus diz, deixe em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou esse perfume, não é? E ele foi ungido, a unção em Betânia. E ele diz, né? Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Primeiro, é o Evangelho segundo João, é o evangelho mais místico, mais teológico, não é? Não tô aqui dando aula, não, mas acho que vale a pena, não é? Até para eu chegar onde eu quero chegar, não é? Então, tem toda essa questão da volta de Jesus que não se concretiza, porque o Evangelho segundo João, ele é tardio, ele foi escrito no momento em que achava que Jesus já deveria ter voltado e não voltou, então você vai formulando aí a expectativa da parousia, da vinda de Jesus, então ele não está sempre entre nós, os pobres, ele, por outro lado, continuam, né, você precisa assisti-los, você precisa cuidar deles, tem essa questão do contexto do Evangelho segundo João, mas eu acho que é diagnóstica a frase sim, viu, Alexandre? Como você falou, é Jesus dizendo, cara, com essa cabeça de vocês aí, com essa cabeça do mundo aí, o que não vai faltar é pobre, vai ter sempre. Quase Jesus entendendo a dureza dos corações, não é? E entendendo que sim, que ele pode ir pra cruz, pode fazer o que for, pregar o que for necessário, que quem não quer entender não vai entender, e quem entendeu vai desvirtuar pra usar e transformar em mercadoria. Transformar o evangelho em mercadoria, transformar tudo em mercadoria e fazer mais gente ficar com fome. Porque essa também é uma realidade, né, Alexandre? Sim. O que tem fome, ele busca ajuda de todos os jeitos. Exato. Você foi pároco, eu também fui, e a gente sabe o quanto é importante uma pastoral da caridade, uma sociedade de São Vicente de Paulo, algo assim. E muitas vezes não se encontra uma igreja católica de portas abertas. Se encontra, às vezes, essas pseudo-igrejas cristãs, que vão dizer para a pessoa que ela precisa fazer um sacrifício a mais para ficar melhor, não é? A vida tá lascada, mas um sacrifício a mais é necessário. Precisa de algo a mais, algo diferente, um último sacrifício, como o de Abraão com Isaac. Existe muito essa cabeça, infelizmente, não é? E acho que nesse sentido que Jesus diz, fala que pobre, vós sempre o tereis convosco, né? Mas, terminando que eu tô falando muito, não é? É curioso que essa reclamação vem, né, o pobre sempre tereis convosco, de uma turma dos apóstolos que vivia uma espécie de economia solidária, não é? E que tinham tudo em comum, né? Então, ao mesmo tempo que existe esse toque em Jesus, existe a hipocrisia daqueles que falam, vamos dar pro pobre, né? A gente podia ter dado pro pobre, podia ter transformado isso em uma ação social, né, benemérita. E aí, Jesus está sendo até em certo ponto irônico, mas na minha cabeça a pobreza de Jesus é programática e é um lifestyle que ele chama os cristãos. E, Pedro, ou a gente assume, né, esse jeito desprendido, não só com relação aos bens, mas também aos nossos ímpetos egoístas, a um monte de coisa que fica ocupando a nossa mente, porque às vezes a gente amelha não é só riqueza, né? A gente amelha orgulho, soberba e tal, e tudo isso, e eu me incluo muito nisso, né? Mas, Pedro, o ponto é que nesse bom
como que se fala? É nessa boa intenção de achar que a gente consegue conviver com a riqueza e matar a fome, a gente fica caindo numas quimeras de achar que... E quando eu era criança eu tinha isso, né? Eu vou inventar uma máquina que vai fazer o alimento crescer, né? Igual o Homem-Formiga faz lá, e vou matar a fome de quem tem fome. Ou igual aquele outro desenho animado, vou fazer chover hambúrguer. Olha, né? aí. E aí, é a mesma promessa do cara que faz o trigo transgênico, entendeu? Sim. É o mesmo cara que faz lá o trator da Massey Ferguson. Ele fala, olha, aqui agora a gente vai produzir um monte de coisa. E essa criatividade, né? Essa boa-fé quase religiosa que a gente tem na tecnologia, a gente acha que vai resolver a questão da pobreza sem mexer na riqueza. Sem não precisar ir lá no cofre do rico e falar assim, meu filho, peraí que você tá com isso daqui, tá demais. Dá isso daqui, porque esse negócio de ficar comendo carne de ouro é coisa de safado. E eu vou voltar a falar a palavra safado aqui. Não, e você tá certo. E sabe o que é mais curioso, Alexandre? Que quando se faz aí um programa ou se faz algum tipo de ajuste para tentar alimentar quem tá com fome, não, mas aí o equilíbrio fiscal, não, mas a responsabilidade fiscal e a responsabilidade humana, né? E alguém que tá aí, que amanhã, você tá ouvindo esse programa, no dia que a gente tá gravando também, e depois de amanhã vai ser assim, há uma boa parte de brasileiros que não sabe se vai ter as suas 3 refeições no dia. E aí, vai explicar a responsabilidade fiscal para essas pessoas? Mostra mais uma vez o maquiavelismo safado dessa mente incapaz de... É aquilo, capitalizou tanto que foi em que tudo é mercadoria e a fome também é um produto a ser negociado, né? Sim. A fome do outro. E é isso, né? É disso que se trata. Quando a gente ousa olhar para a realidade, a gente vai ver gente pegando comida no lixo. A gente vai ver gente no campo sendo morta para aquela grande fazenda que tá do lado cuidando de gado poder crescer um pouquinho mais. A gente vai ver Yanomami morrendo de sede e de fome porque o rio que ele pesca o peixe e bebe a água foi contaminado com mercúrio. E ou você simplesmente deixa com que essas coisas aconteçam, né? E finge que nada disso está acontecendo, ou você se indigna e chora, mas também seca as lágrimas e segue a vida, né? O ano que vem tem outro tema da campanha da fraternidade e vai ser da hora do mesmo jeito, mas tá, o que a gente fez? Ou a gente pensa, ou a gente começa a pensar, realmente, o que a gente vai fazer para mudar essa sociedade? Porque aí, Pedro, também vira e mexe aparece aí uma pessoa bem intencionada que faz um programa de economia solidária em um bolsão de pobreza aí em Bangladesh, né, em Ruanda, e os caras lá do Nobel da Paz lá da Suíça bate palma, que legal. Sim. Parabéns, toma aqui esse prêmio aqui, olha que beleza, né? Mas efetivamente a gente não pensa em mudar essa estrutura e a Suíça continua sendo paraíso fiscal e o rico no Brasil continua pagando menos imposto que o pobre e a gente simplesmente fala, poxa, que legal, lá em Bangladesh alguém fez alguma coisa diferente. Aí você vai tentar fazer alguma coisa diferente, é como o Pedro diz, chega alguém que fala, não, mas espera aí você tá mexendo na balança comercial, assim não dá, assim financeiro, não pode. Sistema financeiro amanheceu com a úlcera aqui, gente, com a dor de estômago aqui, porque... Não pode. Alexandre, para terminar, eu acho que é sempre importante lembrar que Jesus, mais que o Alexandre tenha falado aí, não é? Daquilo que é o pobre sempre tereis entre vós, o fato é que Jesus sempre esteve ligado a questões alimentares, não é? Comeu na casa de Levi, não transformou pedra em pão, mas ele mesmo se transformou em pão, alegrou um banquete, uma festa de casamento. Quando os discípulos tiveram fome num dia de sábado, ele falou, arranca mesmo as espigas e come, que a fome é maior do que a lei. E mais do que isso, né, disse, dai-lhes vós mesmos de comer, depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Ou seja, o que a gente percebe é que Jesus sempre sim teve uma ligação forte com a questão alimentar e mais do que isso, uma ligação muito forte
forte, mas muito forte mesmo, com a saciedade de quem tem fome. Isso é fato, isso é evangélico, isso está no evangelho. E combater a mentalidade que capitaliza, talvez deveria ser aí um outro jeito, lembrar isso, não é? Num mundo que se diz aí, em boa parte do mundo se diz religioso, cobrar a respeito da hipocrisia desse mundo religioso, que de religioso não tem porcaria nenhuma, é um número incontável de cristãos, um outro número incontável de muçulmanos, outro número incontável de judeus, não é? Tô falando das religiões monoteístas, as religiões do livro. Essas religiões deveriam ser as que mais promovem algum tipo de luta para se resolver o problema da fome, da miséria, não é? O problema da falta de alimentos ou da má distribuição de alimentos. E qual seria a solução? Eu acho que olhar para aquilo que Jesus Cristo fez, falar, olha, isso é um bem elementar, é elementar, e se é elementar não tem que virar, não tem que ser dinheiro, não tem que ser cobrado, não é para cobrar comida, não é isso, não é? Mas precisa se repensar o modo com o qual a sociedade enxerga comida, e não como uma commodity, não é isso? Como um valor, não é? Esse é o pensamento elementar. A questão é como é que a gente faz essa virada de que, mesmo que se cobre, não seja a cobrança o elemento principal que dê valor, que faça com que todos comam, né? Então, alguma coisa tem que mudar, né? E essa passagem, Pedro, né, dar-lhes vós mesmos de comer, não deixa também de ser uma passagem incômoda, né? Porque Jesus passa um tempão falando, né? Palestrinha até umas horas. Né? A teoria tava ali, ó, bombando, e todo mundo tava gostando da teoria. Né? Jesus mandou beníssimo, tanto que o pessoal não queria nem ir embora. Né? Tava até com fome ali, mas tava segurando o bang ali, né? Segurando o reggae. E aí, quando os discípulos interpelam Jesus, né? Pô, mas, né, não vai dar, veja bem, Jesus, é muita gente. E Jesus fala, dai-lhes vós mesmos de comer, é um chamado à ação, né? Não tem uma grande estratégia, uma grande teoria, tirar um coelho da cartola aqui de uma metodologia econômica aqui, né? Jesus é muito direto, fala assim, vocês têm comida, ó, dá uma olhada aí direito no seu embornal aí, que você vai achar alguma coisa para repartir, e dizem que o grande milagre é a partilha, é o grande milagre, né? E aí, Pedro, é nesse sentido que eu falo que a pobreza de Jesus e o evangelho tem implícito uma pobreza programática aí, porque quando a gente pega lá em Mateus 5, quando Jesus fala, olhai os lírios do campo, né? Eles não fiam e nem tecem. É como se Jesus ali estivesse falando, Deus já deu de comer para todos os seus filhos. Sim. Porque ou é isso ou Jesus é um mentiroso, e Deus é um mentiroso maior ainda. Sim. Né? Não, mas Deus já deu, sim. Já deu, esse mundo que a gente vive, ele é suficiente. Sim. Então, se Deus já deu de comer a alguém todos está roubando. nós alguém e a está todos roubando. nós, alguém está roubando. Alguém está com 2 pão aí no embornal. Né? Alguém não teve a coragem de olhar para a pessoa que está do lado e falar, fião, toma aqui um pedaço aqui, porque eu não vou comer tudo isso sozinho. Né? E Jesus não fica esticando a conversa. Ele é enfático. Pega aí a sua parte que tá a mais e dá. E é só isso. Não fica querendo convencer. O grande milagre tá nos discípulos falar, não, de fato, né? Então vamos. Sim, o grande milagre está no fato de também fazer outras pessoas se movimentarem nesse sentido. Esse deveria ser o discurso de Jesus Cristo aos corações. Alexandre, tem mais alguma coisa, Alexandre? Cara, é isso, né? Assim, a gente não pode esquecer nunca Mateus 25, a gente não pode esquecer que Jesus se eucaristiciza naquele que tem sede, se eucaristiciza naquele que tem fome, naquele que tá preso, naquele que tá doente, né? E quando você encontra Jesus nessas pessoas, você vive também a Eucaristia, aquela mesma que a gente vai celebrar lá no final da Quaresma, na Semana Santa, quando Jesus fala, este é o meu corpo, este é o meu sangue, né? É tudo a mesma memória e é tudo um chamado à comunhão, uma comunhão efetiva, uma comunhão libertadora, né, Pedro? Sem dúvidas, sem dúvidas. O chamado é esse, que Jesus, a figura que divide a história, inspire os corações, sobretudo aqueles que são incapazes de dividir,
A gente retorna daqui a 15 dias. É isso, né, Alexandre? Um beijo. É isso, um abraço, um aperto de mão. Até. Uma estendida e vamos que vamos.